Tá? Nesse capítulo, Morin trata da questão de fomentar a ideia que nós possuímos uma identidade terrena, tá? Ou seja, uma condição humana e uma condição no mundo. Então, ele começa explicando, o primeiro é a era planetária. Então, primeiro Morin fala que a era planetária se inicia a partir das conquistas dos impérios no século XVI, tá? Que começa com a colonização das Américas. Então, essa é a era planetária, o início da era planetária. Seguinte vem a era mundial. A era mundial se inicia no século XX, com o advento das novas tecnologias. Então, que é o processo de globalização. Tá? Nessa era mundial, aumenta-se as possibilidades de comunicação, de tecnologia, tornando-se todos conectados. E dessa maneira, diminuindo, na verdade, os espaços. Enquanto na era planetária o mundo foi sendo colonizado, as distâncias foram se aumentando, nessa era mundial as distâncias diminuem por conta das tecnologias. Tá? E ele coloca que, porém, a educação ainda não se atentou para essa nova realidade de tecnologia, de comunicação, de possibilidades. Tá? E aí ele separa dois momentos da humanidade. A diáspora planetária, que é exatamente esse momento de colonização, que é quando os habitantes do planeta se espalham, começam a colonizar diferentes espaços, aumentando as culturas, a diversidade, e a era planetária da comunicação, que é quando as distâncias se encurtam. Tá? E ele coloca uma questão que é como se o ser humano mergulhasse, ele desse um salto da idade do ouro para a idade do ferro, marcada pela presença de seres cada vez mais agressivos e destrutivos. O segundo tópico que Morin coloca é o legado do século XX. Tá? Qual é esse legado? O século XX é marcado, que são as guerras, os massacres, os fanatismos e uma fria racionalidade. E ele coloca também a presença de um tipo diferente de escravidão, a escravidão técnico-industrial. E aí ele divide essa questão do legado do século XX na herança da morte. O que é a herança da morte? É o surgimento das armas nucleares, com esse alto poder de destruição, capaz inclusive de acabar com a humanidade, né? Muito poderosa. E outros perigos, novos perigos, que é a morte ecológica, a destruição, né, da natureza, do planeta, as doenças. Ele coloca o retorno de vírus e bactérias cada vez mais resistentes aos antibióticos e às drogas. Então, essa é uma herança deixada pelo século XX, chamada por Morin de herança da morte. O outro tópico, dentro ainda do legado do século XX, é a morte da modernidade. Então, Morin coloca que ele resume a modernidade em uma fé incondicional no progresso, na tecnologia, na ciência, no desenvolvimento econômico. E, em seguinte, ele coloca que todas essas questões estão caindo por terra, já caíram por terra, na verdade, tá? Por ela ter características distintas, porque ao mesmo tempo que proporciona descobertas essenciais para o ser humano, essa mesma modernidade destrói, é fonte de destruição para esse mesmo homem. Então ele coloca como se a morte dessa modernidade. Morin coloca a esperança, ainda no legado do século XX, tá? Qual é essa esperança? Ele coloca que a esperança se encontra na educação. Uma educação que abrange as capacidades humanas, que através dos ideais do século XX podem reformular a consciência dos seres em relação à sua cidadania terrestre. Então ele coloca na educação a esperança de uma reforma do pensamento. Coloca o seguinte, que a educação, ao mesmo tempo que permite o ensinamento do antigo, a gente através da educação aprende desde a Idade da Pedra, vem vindo, né, em história, geografia, até o dia de hoje, a educação
é a única forma capaz de causar uma ruptura de fronteiras na mente humana em relação ao novo, em prol de novos conhecimentos e de informações. Que isso tem que se dar através da educação, tá? E também o ensinamento de um homem menos individualista e mais altruísta. Dentro dessa questão também da esperança, ele coloca uma contribuição das contracorrentes. Então ele cita algumas contracorrentes que estão caminhando e que nos dá uma luz, uma esperança. Quais são essas contracorrentes? Primeiro, a contracorrente ecológica, né, versus essa destruição toda que aconteceu até ontem e que agora a gente vê, pelo menos, alguns movimentos, toda essa questão de consciência ambiental, de desenvolvimento sustentável. Então, essa é uma contracorrente ecológica. A contracorrente qualitativa, que vem de encontro à corrente quantitativa, que o que importava era a quantidade, era ter muito, e que agora a gente já vê importância na qualidade, no diferencial. A contracorrente da resistência à vida, então ele coloca a questão do amor, da admiração, que está sendo brotada, da resistência ao consumismo padronizado. Então, a gente já vê também correntes contra esse consumismo sem razão, inconsequente, inconsciente, da tirania do lucro, né, que vem junto todas essas questões, e dos atos de violência. Eu acho que um belo caso que ilustra isso, até como a gente acompanhou a população, nesse caso da menina Isabela Nardoni, as pessoas, o povo, todo se movimentando contra um ato de violência. Então, a gente vê que realmente isso está acontecendo. As pessoas não estão tolerando mais violência. E aí ele coloca um tópico que é no jogo contraditório dos possíveis, ainda nessa questão da esperança. E aí ele trata do paradoxo do desenvolvimento das inteligências artificiais. Ele até cita uma obra de ficção científica que trata dessa questão de desenvolvimento de inteligências artificiais. A gente tem até um filme do Spielberg também, que já passou no cinema, na televisão, sobre inteligências artificiais. E ele coloca o perigo, né, desse paradoxo entre desenvolver uma inteligência artificial ao contrário da busca de conhecimento e do desenvolvimento da inteligência humana, da nossa inteligência. E ele vê um homem domesticado pelas AIs, um possível homem domesticado por essas inteligências artificiais, tá? Conduzindo esse homem inconsciente ao extermínio, ao fim da raça humana. Porque ele vê a tecnologia, a biotecnologia, a serviço do bem, mas também a serviço do mal. Então, ele propõe uma reforma do pensamento humano. Qual é essa reforma? É uma forma de inteligência que privilegia a consciência. Nós, seres humanos, temos que ter consciência de tudo que nos rodeia, da onde a gente faz parte, quais são os nossos propósitos, para se defender desse mal que a tecnologia, a biotecnologia pode vir a proporcionar. Afinal, diante de todas essas colocações, e aí, o que deve ser feito? Então, o que ele propõe? Unir concentricamente as pátrias, tanto local quanto mundialmente, né? O nosso pedaço, mas todo o restante do mundo também. Unir a uma pátria só, é a nossa pátria. Observar e valorizar as culturas do norte, sul, do oriente e do ocidente. Conhecer, né, a diversidade, sentir-se pertencente ao planeta. Nós não somos simplesmente cariocas do Brasil, nós somos seres terrestres do planeta Terra. Aprender a viver e estar aqui. A gente tem que aprender a viver no nosso local, na nossa realidade, nesse planeta. O ser humano ainda não sabe viver, não sabe lidar com os recursos materiais, os animais, tudo, as outras pessoas, as outras raças, as outras culturas. Ainda tem um buraco muito grande em relação a isso. E sentindo-se único e, ao mesmo tempo, múltiplo na diversidade e na condição humana. Então, essas são as soluções que o Mohan propõe e que, segundo ele mesmo, está nas mãos e a educação tem um papel fundamental para que isso seja alcançado.